Evangelho de Lucas, capítulo 5. Obrigado. Verso 1 diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Oremos. Senhor Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, Senhor que tem nos sustentado e nos guardado, Pai. Senhor que se importa com nossas vidas e que deseja que vivemos para a Tua glória, Pai. Ao Senhor oramos nessa manhã, pedindo que o Senhor fale conosco, Deus. Que o Senhor tenha liberdade de falar aquilo que o Senhor deseja a nós nessa manhã. E que nós possamos acolher a Tua palavra, Pai, em nossos corações. E tendo acolhido, possamos dar a resposta correta, Pai, a ela. Que possamos deixar as nossas redes nessa manhã e possamos seguir a Jesus. É o que eu oro ao Senhor, Pai. E peço que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos para comunicar a Tua palavra à Tua igreja. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Veja, no início do século passado, um certo dono de uma fábrica de veículos, ele estava passando por problemas financeiros. Então ele decidiu procurar o fabricante de veículos a tração animal, fabricante de carroça. Na verdade, ele resolveu procurar não só um fabricante de carroças, mas o maior fabricante de carroças do mundo. E aí, quando ele encontrou com esse fabricante, ele teve um problema, que era o seguinte: esse fabricante de carroças odiava carros. Ele achava que era barulhento, desconfortável e que não ia prosperar esse negócio, então não fazia sentido investir em carros. Até que o dono da fábrica de automóveis falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, você não precisa andar comigo não, só senta no meu carro. E aí o homem então topou esse encontro e sentar no carro do moço lá. Na hora que ele sentou no carro, ele sentiu o conforto do carro. E então ele deu a liberdade do cara andar uma rua com aquele carro. E antes de terminar esse passeio pela rua, o dono das fábricas de carroça tomou uma decisão: vou vender tudo que eu tenho e investir em carros. Bom, essa é a história de como surgiu a General Motors, uma das maiores construtoras de veículos do mundo. Um homem que era o maior vendedor de carroças do mundo, porque teve um encontro com um dono de uma fábrica de automóveis falidos, resolveu abandonar tudo, investir em automóveis e se tornou um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo. E veja, há encontros que mudam a nossa vida para sempre, como esse encontro que mudou a vida e o rumo daquela fábrica.
E quando a gente fala de Epifania, que é a estação do calendário cristão em que nos encontramos, nós também estamos falando de encontros. Encontros com quem? Encontros com Jesus. Encontros em que Ele manifesta a sua divindade e a sua messianidade. Encontros em que, ao estar de frente com Jesus, você se percebe diante de Deus e diante do Messias preparado por Deus. Essa é a estação da Epifania. E nós vamos, então, hoje falar sobre qual a resposta certa que damos a Jesus quando nos encontramos com Ele e Ele se manifesta e se revela a nós. E esse texto da pesca maravilhosa, que é um texto maravilhoso, fantástico, e teria tantas coisas para poder falar dele, eu escolhi falar sobre 3 ações ou 3 atos que devemos ter diante do encontro com Jesus. 3 atos que constituem a resposta certa quando nos encontramos com Jesus. Então veja, o primeiro ato é reconhecer a autoridade e identidade de Jesus. Jesus, ele é conhecido quando a palavra de Deus é pregada. Veja só o verso 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Esse lago de Genezaré, nos outros evangelhos, ele aparece como o Mar da Galileia. Na verdade, o Mar da Galileia é uma grande lagoa, porque a extensão dele é de mais ou menos 21 quilômetros, não é muito grande. Mas vejam, Jesus então está ali pregando a palavra de Deus, diz Lucas, né? E Jesus já estava ganhando uma certa notoriedade no seu ministério. As pessoas já estavam procurando e vindo até Jesus para ouvir aquilo que ele tinha para dizer. Se você volta alguns capítulos aqui, principalmente o capítulo 4 de Lucas, você vê que Jesus já está efetuando algumas curas e alguns milagres. Inclusive, já haviam algumas pessoas que estavam seguindo Jesus, como o caso de Simão, que vamos ver mais para frente ali. Ele já tinha algum nível de contato com Jesus. Na verdade, ele até tinha experimentado um milagre da parte de Jesus. Né? E aí aqui eu vejo que Pedro era um homem de fé mesmo, né? Porque levou Jesus para curar a sogra. Brincadeira, gente, é só uma piadinha. Mas veja, Jesus, ele é encontrado pregando a palavra de Deus. Ele pregava a palavra de Deus. Mas veja, nós sabemos por toda a Escritura, e principalmente pelos Evangelhos, e o Evangelho de João começa afirmando que Jesus é a própria palavra de Deus. Com isso, a gente pode afirmar o seguinte, que uma vez que a palavra de Deus é pregada, o conhecimento a respeito sobre Jesus vem também junto. Porque Jesus não pode ser separado da palavra de Deus, pois ele é a própria palavra de Deus encarnada. Então, quando conhecemos a respeito de Deus, quando conhecemos a palavra de Deus, nós conheceremos a respeito de Jesus. Então, podemos afirmar que Jesus é conhecido quando a palavra de Deus é pregada. Mas veja, nós podemos encontrar e conhecer Jesus também na vida cotidiana, no nosso dia a dia. Verso 2. Então, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam levando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Veja só. Simão está na sua rotina, no seu dia a dia normal. Acabou de passar a noite inteira pescando com seus amigos, com seus sócios, como diz o texto. E estão ali lavando as redes, encerrando o expediente. De repente vem Jesus e fala, olha, eu quero subir no seu barco para eu poder ensinar a multidão. E é interessante, né, que o texto fala que Jesus se assentou no barco, né? Eu acho que seria bom a gente, às vezes, retomar algumas tradições, né? Tipo, a pregação ser sentada. Brincadeira. Seria bom, né? Para a gente que fica aqui em pé, mas não vivo mais no tempo de Jesus, né? Então, brincadeira. Mas veja, era uma manhã comum, ordinária, como todas as outras. E de repente está ali, diante dos seus olhos, o Messias, pregando a palavra de Deus, anunciando o reino de Deus.
E Jesus é encontrado ali, no cotidiano. E é engraçado que, se colocando no lugar de Pedro, nós podemos entender que Jesus pode usar do nosso trabalho, da nossa rotina, para se fazer conhecido ao mundo. Né? Quando estava pesquisando sobre esse texto, ouvindo outros sermões, eu me encontrei com um sermão que um pastor, ele trabalhou sobre a troca de trabalho, né? A transição de carreira, algo que acontece muito nos nossos dias, né? Nós temos profissionais especializados nisso, a Carlinha, né? Ela trabalha com isso, orientação de carreira, ajuda pessoas a transicionarem de carreira, né, Carlinha? Então, veja, é uma demanda que tem nos nossos dias hoje. As pessoas buscam no trabalho um certo sentido, um certo propósito. E algo que eu gostaria de pincelar e pontuar aqui, bem de leve para a gente, mas que faz todo sentido para a aplicação que eu quero trazer para o texto, é que os nossos trabalhos, eles podem ser instrumentos para que nós anunciemos o Evangelho do Senhor, anunciemos a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus deseja que nós usemos todos os recursos que nós temos para que Ele seja conhecido, inclusive o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Porque Ele quer usar essas coisas cotidianas, diárias, para se fazer conhecido. Mas não só isso. Veja, Ele pode ser revelado também de modo sobrenatural. Jesus, Ele pode se manifestar e se tornar conhecido de modo sobrenatural. Versos 4 ao 7, fala, olha, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. E olha que interessante, a ordem de Jesus ela é absurda, é uma ordem absurda. Por quê? Porque a pescaria, dependendo do local onde você vai pescar, e naquela região, isso era importantíssimo, ela deve ser feita à noite, porque à noite os peixes se sentem mais à vontade para estar próximo da superfície. Isso facilita a pesca. Então, quando Jesus manda os discípulos irem para o meio do lago, que seria a parte mais funda, e lançarem as redes, ele está fazendo um pedido absurdo. Como assim? Como eles tinham o costume de pescar à noite, o texto fala que eles passaram a noite inteira pescando, a rede deles é uma rede mais curta, é uma rede focada em pegar os peixes que estão mais próximos da superfície. E com o dia, com a água esquentando e o dia clareando, os peixes têm a tendência a irem para a parte mais funda do mar, para fugir da luz e também das ameaças que eles veem por causa da luminosidade. Então, veja, se lançar a rede ali, era pouco provável que você pegasse peixe, porque eles fugiriam, porque eles veriam as redes. Então, a ordem de Jesus é uma ordem absurda. Mas mesmo sendo uma ordem absurda, Pedro dá uma resposta de obediência. E olha que interessante. Quando Pedro responde a Jesus, ele usa a palavra mestre. Só que a palavra que Pedro usa, ou que Lucas usa aqui para mestre, não é a palavra que normalmente a gente vê nos evangelhos. Nos outros evangelhos, a palavra que aparece para mestre é a palavra didáscalos, que é o equivalente judaico para rabi, para rabino, um professor, alguém que ensina. Só que aqui, a palavra que Lucas está usando é epístates. É assim que pronuncia, Emerson? Emerson que é o... Aí a gente dá aqui e confere, né? Mas epístates, que quer dizer uma pessoa que é superior, alguém que tem autoridade. Então veja, Pedro, ele já tinha uma compreensão de que Jesus tinha autoridade, ele já teve alguns encontros com Jesus, ele viu Jesus curar sua sogra, e agora Jesus pede a ele, olha, vá para a parte mais funda do lago e lance suas redes. Então ele responde, mestre, ou senhor que tem autoridade.
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, o mar não está para peixe. Mas sob a sua palavra lançarei as redes. E aqui está algo interessante que eu gosto de pontuar toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse texto, ou o texto de Pedro andando sobre as águas. É que às vezes a gente acha que fé é um pensamento positivo. Eu acredito que Deus vai abençoar o meu trabalho, os meus planos. Eu acredito que Deus vai fazer com que tudo ocorra bem. Que Ele vai me conceder aquilo que eu desejo. Mas veja, fé não é isso. Fé não é uma expectativa boa a respeito do que Deus vai fazer. Fé é você confiar na palavra que Deus dá e então agir em função dela. Como assim? É o que Pedro falou. Olha, o mar não está para peixe. E você ainda está me mandando fazer uma coisa que provavelmente não vai funcionar. Mas o Senhor me deu a sua palavra. E eu sei que você tem autoridade. Por isso, porque você me disse, é que eu lanço. Isso é fé. Fé é Deus falar e você agir em função daquilo que Deus falou. Isso é fé. Por isso a nossa fé não é uma coisa abstrata, ela é sólida. Ela está fundamentada na palavra de Deus, naquilo que Ele diz. E é porque eu tenho a palavra de Deus é que eu posso agir com confiança e ousadamente. E experimentar um milagre. De pescar no momento menos provável, com as condições menos favoráveis, e fazer a maior pesca da minha vida. E aí aqui agora um pregador da prosperidade fala, olha, se você tiver fé, você vai viver o ano sobrenatural, vai faturar mais do que você faturou todos os outros anos. Esse é o ano da vitória e da conquista. Só que veja, Jesus operar milagre não deve ser motivo da gente achar que pronto, agora eu vou me dar bem nesse mundo. Porque essa é a mentalidade de um mundano. Achar que Jesus opera milagres para que você se dê bem, para que você tenha uma vida boa aqui. O objetivo de Jesus não é realizar milagres na sua vida para que você tenha uma vida boa aqui. O objetivo de Jesus ao realizar milagres é para que você conheça quem Ele realmente é. E então tenha um relacionamento adequado para Ele, dê a resposta adequada a quem Jesus é. Porque veja, vamos olhar então a reação de Pedro. Verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. E aqui é algo interessante. Até então, Lucas estava usando só a palavra Pedro, a palavra Simão, para se referir a Pedro. E agora ele passa a usar Simão Pedro. E essa é uma das poucas vezes que na Bíblia aparece a junção das palavras Simão Pedro. E toda vez que aparece Simão Pedro, você pode ver que o texto está falando sobre Jesus comissionando Pedro ao discipulado. Todas as vezes que aparece Simão Pedro juntos, é Jesus tratando de discipulado com Simão. Então veja, Lucas, ao usar a expressão Simão Pedro, ou o nome composto Simão Pedro, ele já está indicando que algo mudou na relação de Jesus com Pedro, com Simão. Por quê? Porque agora a resposta de Simão é Senhor. Não é mais mestre. Não é mais alguém que tem autoridade. Alguém que é superior a mim. A palavra agora que ele usa é Kyrios. E Kyrios é uma expressão que só era usada para o imperador, para o rei, para aquele que é soberano. Amém, irmãos? A gente tem a palavra do Senhor que o mundo não vai terminar em água, então tá tudo tranquilo. Então veja, mudou.
Pedro agora já não vê mais Jesus como alguém que tem uma autoridade superior. Mas Pedro vê Jesus como o soberano, como o rei, como o Senhor sobre a vida dele. Aquele que pode mandar e desmandar e fazer como quiser com Pedro. E aí então, Pedro agora tem um deslumbre de quem está diante dele. E aqui, vale ressaltar que Pedro ele ainda não tem a dimensão de que Jesus é o Filho de Deus. Mas parece que ele está num processo de consolidar o conhecimento a respeito de quem Jesus é. Então, o que os comentaristas vão dizer é que Pedro aqui ele começa então a ter confiança, certeza de que quem está diante dele é o Messias prometido por Deus. É aquele que Deus prometeu que viria e restauraria todas as coisas. Então, diante dessa manifestação, dessa epifania, desse encontro com Jesus, desse encontro miraculoso com Jesus, ele se dobra, ele se prostra e diz Senhor. Ele vai dizer outras coisas, mas por enquanto, Senhor. Ele reconhece que ele tem uma autoridade sobre a vida dele. Alguém que é Senhor, que é dono sobre ele, que é proprietário da vida dele. E veja, então, encontrar com o Senhor Jesus, ter uma manifestação de Jesus diante de nós, ou ter a compreensão de quem Ele é, vai nos levar a nos sujeitar a Ele como um servo se sujeita ao seu Senhor. Por isso, nós afirmamos que a resposta certa ao se encontrar com Jesus é reconhecer sua autoridade e sua identidade. Quem Jesus é? Ele é o Messias prometido. E Ele pode me exigir todas as coisas, que Ele é Senhor. Ele tem autoridade sobre tudo. Mas veja, não para por aí, porque reconhecer a autoridade e a identidade de Jesus não é suficiente. Porque conhecer a Jesus e conhecer a sua autoridade deve também nos levar a conhecer quem nós somos, a reconhecer qual é o nosso estado, qual é a condição em que nós nos encontramos. E aí é que entra a segunda parte da resposta de Pedro para nós. Porque ele fala, Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Então, ao se encontrar com Jesus, além de reconhecer sua autoridade e identidade, precisamos admitir nossa pecaminosidade, que nós somos pecadores. E não tem como ler esse texto e não me lembrar de outros 3 textos da Escritura. O primeiro é de quando Deus resolve fazer o homem. Gênesis 1, 26. O texto diz, olha, Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Mas não só isso. O segundo texto que me lembra essa passagem é o de Gênesis 3, 17 ao 19, que é quando Deus vai dar ali a sentença para o homem por causa de ter comido do fruto proibido, por causa do pecado do homem. E aí o texto diz, e Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Veja só, olha o panorama, o pano de fundo que eu estou querendo construir aqui para vocês. Deus fez um homem, e deu a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre a criação. Mas o homem pecou. E tendo pecado, agora o trabalho dele vai exigir suor, labuta. E veja, o texto dá a entender, quando você lê a narrativa de Gênesis, você percebe que o trabalho humano, a princípio, seria um trabalho harmonioso com a criação. O trabalho estava lá,
Capítulo 2 de Gênesis, Deus diz que colocou o homem no jardim para cultivar e guardar o jardim. Deus já tinha mandado o homem nomear os animais, e não só isso, o texto diz que Deus trouxe os animais até o homem, e ele foi nomeando os animais. Então, ou seja, a criação estava cooperando com o trabalho humano. Aí vem o pecado, e agora suor. E o que o texto vai indicar é que essa harmonia que existia entre o trabalho humano e a cooperação da criação já não existe mais. É como se a criação quisesse reter do homem o alimento, o sustento. E agora o homem teria que, labutar. Então veja, pensa Pedro, ele ralou a noite inteira pescando, não veio peixe nenhum. Aí de repente Jesus dá uma ordem e os 2 barcos quase afundam de tanto peixe. Eu estou diante de alguém que não é só superior a mim, ele é santo. Ele é alguém da parte de Deus. Por quê? Porque ele dá ordem aos peixes, os peixes obedecem. Os peixes cooperam com o que ele manda. Coisa que eu não posso. Eu tenho pecado. Eu não consigo. Mas ele é santo. Ele não tem pecado. E aí, me faz lembrar do terceiro texto que eu falei com vocês. E esse eu gostaria que vocês abrissem comigo. Que é Isaías capítulo 6, verso 5. Isaías capítulo 6, verso 5. Diz assim o texto: Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A semelhança do profeta Isaías, Pedro entendeu que ele estava diante de alguém santo. E veja, ao longo das Escrituras, quando alguém vinha da parte de Deus, era como se o próprio Deus estivesse falando com essa pessoa. Não à toa, diante do milagre que Jesus realiza, a consciência de Pedro se desperta e ele percebe que ele está diante do Senhor, o Messias prometido, alguém que vem da parte de Deus, alguém que é santo. E porque essa pessoa é santa, ele teme. O texto vai dizer que Pedro e seus amigos ficaram admirados, outras versões vão dizer perplexos, mas talvez a melhor tradução é uma mais antiga, que vai dizer que eles ficaram assombrados. Por quê? Porque houve ali uma epifania, a presença de Deus se manifestou para eles. E quando Deus se manifesta diante de um pecador, o que acontece, gente? O pecador morre. Porque ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo. Então, Pedro, diante de alguém que é santo, que é a própria manifestação da presença de Deus, ele diz, afasta-se de mim porque eu sou pecador. A semelhança do profeta Isaías, que quando vê o trono da graça de Deus, ele fala, ai de mim, porque tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E veja, diante então da revelação de quem Jesus é, do conhecimento de quem Ele é necessário admitir que somos pecadores. Essa é a resposta adequada, correta a dar diante do conhecimento de quem Cristo é. Mas veja, aqui está a beleza da graça, aqui está a beleza de quem Jesus é. E a beleza desse texto é que Deus, uma vez que você admite a Ele a sua pecaminosidade, uma vez que diante de Jesus você diz, ai de mim porque eu sou pecador, Ele não te rejeita. Ele não se afasta de você. Mas Ele te recebe. Ele te recebe para te dar uma nova vida, uma nova carreira, um novo trabalho,
um novo sentido de existir. Pois quem se encontra com Jesus deve deixar tudo para segui-lo. E esse é o nosso terceiro ponto. Veja, Jesus dá nova vida àqueles que admitem a sua pecaminosidade. Verso 9 vai dizer, né? Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Vamos adiante, melhor. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Veja só, e aqui não tem como você não olhar para esse texto e não lembrar de Isaías 6. Porque em Isaías 6, no verso 6, logo após do profeta falar assim, ai de mim que sou pecador, ai de mim que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, o texto diz que o Senhor manda que um serafim pegue uma brasa e toque com essa brasa nos lábios do profeta Isaías. E o texto diz que ao tocar os lábios do profeta, a iniquidade dele foi tirada e os pecados dele foram perdoados. E a semelhança dessa imagem, Jesus chega até Pedro e diz, não tenha medo. Não só a Pedro, mas os seus companheiros. Não tenham medo. Veja, se hoje, ao ouvir esse sermão, você estiver tendo consciência do seu pecado, consciência da sua pecaminosidade, eu te digo, não fuja de Jesus. Não fuja de Deus. Mas se aproxime dele, que ele está de braços abertos para te receber. Muitas pessoas, ao ouvir a mensagem do Evangelho, temem, mas eu sou pecador. Eu tenho tanta coisa errada. Não, eu vou procurar Jesus depois que eu corrigir os meus pecados. Não! É Jesus quem corrige os seus pecados. O que você precisa é de um encontro real com Ele e admitir que você é pecador. Porque é Ele que vai corrigir o problema do seu pecado. É Ele que vai tirar de você a sua iniquidade e te perdoar. Por isso não tenha medo, mas se aproxime de Jesus. Vá até Ele, busque segui-lo. E é bom pensar nisso, porque às vezes no nosso dia, nos tempos atuais, às vezes a gente ouve a pregação do Evangelho, a gente tem a oportunidade de ter o nosso conhecimento ampliado a respeito de Jesus, e a gente tem reações que não condizem com a magnitude da revelação que nos é dada. E aí eu vejo que isso se reflete muito, por exemplo, nas músicas que são tocadas, né? As pessoas chamando Jesus de amiguinho, meu namorado, sei lá o que mais. Dizendo, eu sou a casinha favorita. Sabe, uma fé infantilizada, que perdeu de vista a dimensão da verdade bíblica e de quem Jesus é. E não só isso, da nossa condição diante dele. Se eu estou diante daquele que é totalmente santo, como nós cantamos nessa manhã, eu não posso simplesmente achar que está tudo bem. Tem que ter uma dimensão de assombro, mesmo, de temor, por causa da santidade dele, por causa da minha pecaminosidade. Essa é o paradoxo do Evangelho. É que a gente não merecia estar diante de Deus. Mas Deus propicia as condições para que a gente esteja junto dele. Nós não merecíamos, mas Ele nos dá tudo. Nós não desejávamos, mas Ele vem ao nosso encontro. Esse é o paradoxo do Evangelho, que deve ser abraçado, e com isso nós somos humilhados. Por quê? Porque a salvação não depende da minha e da sua ação, mas da ação e do amor de Deus para conosco. A única coisa que a gente pode fazer é admitir que estamos diante de alguém que é totalmente santo. Nós somos pecadores
e recebemos o perdão dele. Em humildade. Assim como Pedro, que se prostrou diante do Senhor Jesus, nós devemos nos prostrar diante dele e receber o perdão que ele tem para nos conceder. Mas veja, nós não recebemos o perdão de Jesus para simplesmente nos fechar aqui no domingo e ficar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, e é muito bom e é maravilhoso fazer isso, e depois seguir com as nossas vidas como se nada tivesse acontecido. Nós recebemos o perdão de Cristo para segui-lo, para entrar no discipulado. E como nós gostamos de afirmar aqui e reafirmar, e vamos reafirmar quantas vezes forem necessárias, discipulado implica duas coisas, duas ações: seguir a Jesus e ajudar outros a segui-lo também. E aí, quando a gente fala sobre deixar tudo para seguir a Jesus, a gente tem que pensar qual tem sido a prioridade da nossa vida. O que tem norteado os nossos planos? O que tem norteado a sua escolha de profissão? Como você tem pensado a sua prática profissional? O que tem norteado os seus relacionamentos? Ou você não tem considerado Cristo e o seu perdão e a sua cruz e o seu evangelho na hora de exercer a sua profissão? Na hora de desenvolver os seus relacionamentos? Na hora de escolher a profissão que você vai exercer? Porque veja, a gente tem um texto aqui que os caras, no dia de maior sucesso do negócio deles, eles abandonaram tudo para seguir a Jesus. E quando eu falo sobre abandonar tudo para seguir a Jesus, levanta esses questionamentos, eu quero que fique bem claro aqui para você, que terão pessoas que realmente terão que abandonar toda uma outra vida, relacionamentos, amizades, trabalho, para poder seguir a Jesus. E quantas pessoas, quantos relacionamentos nós não precisamos sacrificar ao longo da nossa caminhada a fim de seguir a Jesus? Quantas escolhas nós precisamos fazer ao longo da nossa jornada para poder continuar fiel ao Senhor Jesus? Então, tem pessoas que vão ter que tomar uma decisão radical de mudar definitivamente todo o seu ciclo de convivência, inclusive o seu trabalho. Mas outras, e talvez é o caso da maioria, vão ter que ressignificar tudo. Não vão precisar, talvez, abandonar, tomar uma atitude tão radical, mas ressignificar. Dar um novo sentido e propósito para tudo o que faz. Seus relacionamentos, a começar dos relacionamentos de casa, seu trabalho, sua atuação na igreja, com seus irmãos. Por quê? Porque nós somos aqueles que foram chamados para seguir a Jesus. E seguir a Jesus implica fazê-lo conhecido. Hoje nós cantamos que nós queremos ver a face de Jesus no nosso irmão. Mas como o nosso irmão vai ver, ou veremos a face de Jesus no nosso irmão, se a gente viver a nossa vida ao nosso bel prazer? Se nós não usamos os recursos que temos para que Jesus seja conhecido. Porque é muito fácil falar que eu deixo tudo. E aí, hoje eu dou graças a Deus, porque uma das músicas que a gente estava preparando para cantar, dizia que eu estou gastando a minha vida por Jesus. Mas será mesmo que a gente está gastando? Então, graças a Deus, tirei ela e falei, não, vamos incentivar o pessoal a gastar a vida por Jesus, né? Até que Ele venha. Então, veja. Encontrar com Jesus vai exigir de nós renunciar a tudo, deixar tudo para segui-lo. E segui-lo implica fazê-lo conhecido. Nessa manhã, meu convite para vocês
é que vocês gastem a sua vida para fazer Jesus conhecido. Uma vez que você se encontrou com Jesus, faça de tudo para que ele seja conhecido na sua vida. Deixe as suas prioridades e assuma as prioridades de Cristo. Deixe que Cristo dite o ritmo de toda a circunstância que envolve a sua vida. Deixe Ele guiar seus caminhos. Para concluir, troque a busca pelo sucesso profissional, ou para usar a linguagem do texto, abandone o lavar as redes, o pescar peixe, e abrace o pescar homens. Abrace o chamado de Jesus para pescar homens. Jesus te purificou e te perdoou, para que, perdoado, você anunciasse o perdão dele a outras pessoas. Veja, seja qual o caminho que você for tomar, lembre-se que você e eu estamos aqui para fazer Jesus conhecido até que ele venha, como nós cantamos. Amém? Então vamos nos colocar de pé, vamos orar.